Silêncio no set. Som. Ok. Câmera rodando. Cena 14, plano 5, take 2. A ideia para realizar esse roteiro surgiu há 3 anos atrás, quando eu me inspirei num conto de um contista da minha cidade, que é Bezerros. Para a realização do roteiro, eu contei com a ajuda de um outro roteirista, que é o Flávio Cafieiro. O Marlon falou brevemente sobre esse conto que ele queria transformar em curta e me contou a história, que eu achei muito bacana. E eis que um dia, no finalzinho do ano passado, ele me manda um primeiro tratamento desse roteiro. E a gente conseguiu travar um bom entendimento criativamente, acerca do que eu planejava enquanto direção e quais alternativas narrativas ele podia oferecer enquanto roteirista. Mas a apropriação foi surpreendentemente fácil para mim, porque ela trata de um campo que me é muito caro, que é o campo da afetividade. É uma história que fala do afeto de um casal há muito tempo junto, é um afeto muito cristalizado pelos anos e pelo isolamento, e que é renovado e desafiado diante de um novo afeto que o Miguel tem, que é uma pequena menina, a filha que ele nunca teve a oportunidade de ter. Ele conseguiu dar uma carga dramática maior, trazer alguns elementos de suspense que estavam mais implícitos e deixou o final muito dúbio. Nesse sentido, acho que foi um êxito, porque ficou realmente uma história muito peculiar. É uma história que fala de afeto, mas recheada de suspense e que termina de uma forma inesperada e quase como um filme de terror. Eu achei isso encantador na história e acho que foi o que mais me encantou no projeto. Dora! Ficou doida, mulher! Eu fiz uma primeira leitura e percebi vários espaços onde a gente poderia inserir várias expressões regionalistas, né, como derna mesmo. Deixa de ser amundiçada, menina. A mesa tá cheia. Acho que Marlon entrou em contato comigo a primeira vez em agosto, quando a gente teve o primeiro contato, que ele falou que estava querendo fazer um filme, queria que eu trabalhasse junto com ele. Mas aí, 1000 coisas aconteceram, ele terminou passando um tempo fora, a gente passou um tempo sem se ver. Depois que eu retornei de viagem, a gente finalmente conseguiu se encontrar e engatamos aí essa parceria de produção para que a coisa funcionasse. Foram 2 meses de pré-produção e 7 dias de filmagem e mais um mês de produção. Então, durante todo esse processo, Eva foi uma pessoa muito importante para que o filme tomasse forma, para que a equipe fosse contratada, para que as coisas fossem viabilizadas. Ok, já. Em foco. O primeiro grande desafio da produção foi viabilizar em Bezerros uma locação que pudesse comportar o que o enredo pedia. Nós tínhamos 2 opções de locações e escolhemos uma delas que fica em Serra Negra. Só que o problema dessa casa é que ela estava completamente abandonada. Quando a gente chegou aqui, não tinha nenhum móvel, na verdade tinha muita tralha. A sala onde a gente rodou tinha um monte de milho, estava uma coisa absurda. A gente levantou uma estrutura de 2 casas, tanto a estrutura da casa de produção, casa base, como a estrutura da própria locação. Essa casa mudou completamente para a produção do filme. Aqui é muito difícil, o acesso é difícil, seria muito inviável a gente ficar em Bezerros e vir todos os dias para a Serra, porque isso ia perder tempo de produção. A gente teve que montar uma estrutura em Serra Negra que pudesse acomodar confortavelmente toda uma equipe que envolvia mais de 20 profissionais e que essa estrutura proporcionasse conforto e, ao mesmo tempo, uma boa logística. Eu vou pedir para a Irandi te buscar. Lá na locação, a gente tinha também uma casa base, e essa casa foi excepcional para que a gente pudesse trabalhar na produção separadamente, com acesso à internet, rádios, alimentação. E a gente conseguia estruturar um cronograma de pré-produção, onde todo mundo conseguiu vir fazer esse trabalho de uma forma muito legal. E o que eu acho mais importante, todo mundo muito confortável dentro da estrutura que a gente pôde criar
Isso é ótimo para a produção, porque você sente que o seu trabalho está sendo feito. E eu queria muito que os atores fossem locais, que a gente pudesse trazer atores pernambucanos. Ok, Nadege. Ação. Um padre passou por aqui. Avisei que tu queria consertar a cerca. Ele não disse que queria, não. Disse não. Estava com pressa. Fazia tempo que ele passava por aqui. Disse que estava indo para a ruinha. Zezita Matos, uma paraibana, ela tem trabalhos maravilhosos e conhecidos, como o filme O Céu de Sueli, De Carinha e Nus. O convite feito para a Zezita veio através da diretora de produção do filme. Então Eva fez os primeiros contatos, enviou o roteiro, disse que eu estava muito interessado em trabalhar com ela. E alguns dias depois, Zezita liga, tarde da noite, fala com Eva, entusiasmada, achou o roteiro muito intrigante e de cara disse que queria participar. O convite me atrai. São vocês jovens, cineastas pernambucanos, paraibanos, cearenses, com quem eu tenho trabalhado a minha vida muito curta no cinema, mas que eu tenho tido esse presente, sorte, não sei o que é. Cena 21, plano 2, take 3. Ação. A gente já fez demais. Se a família não quis, pra que danada a gente vai querer? Ela me ajuda na roça. Me ajuda na Quando eu li o roteiro, claro, eu imediatamente, à medida que ia lendo, construí uma Dora. Que ao chegar aqui, ela se revelou aqui, nesse ambiente, nesses momentos de vislumbrar, de olhar. E a casa e o ambiente foi muito importante para que ela tomasse força. Agora, um detalhe desse personagem que foi o que me fez ficar apaixonado por ela, foi realmente porque é completamente diferente de Zezita. É completamente diferente de outros personagens que eu fiz. Mas tem uma identidade, que é a mulher nordestina. Que eu sou essa mulher. Como se você não estivesse ali, né? Você não está participando daquilo, é uma coisa de um para o outro. Zezita é do tipo de atriz que realmente gosta de ser dirigida, que contribui, que traz muito pro set, dá muita vida ao personagem. Ela faz a sua própria leitura, traz suas referências. Eu estou ultimamente lendo muito Mário Benedetti e Mia Couto. Mia Couto tem umas mulheres que me alimentou inconscientemente, claro. É Gabriel Garcia Marques. São as coisas que eu gosto de ler e que tem umas mulheres muito interessantes. E isso me ajudou. Zezita, tá pronta? Quem me deixou mexer no meu oratório, hein? Não diga nada. Menina mal educada, tá precisando de uma boa surra. Quero ver mexer nas coisas dos outros. Eu só tava brincando. Vai continuar falando? Quer provar? Os testes de elenco aconteceram em 2 etapas. Uma aconteceu em Bezerros e outra em Caruaru. Na primeira etapa, em Bezerros, a gente fez teste para atriz mirim. Então, 30 meninas se inscreveram para ver quem que ia ser a selecionada e ia dar vida a Júlia, a personagem do filme. Em Bezerros, nós encontramos Eduarda Andrade. Eduarda foi a última menina a fazer o teste e foi uma cena muito engraçada até. A equipe já estava exausta, a gente nem acreditava que a última menina que fosse participar dos testes, naquele dia cansativo, ia ser a escolhida. Foi assim. Tava dizendo assim em algumas escolas, lá no CNA, ligando para algumas mães, sobre o teste. Aí minha mãe disse pra mim, aí a gente foi. Eu fiz o teste, aí quando eu saí, eles disseram que foi muito bom o teste. Aí eles foram lá fora, aí conversaram com minha mãe, pediram pra eu voltar, fizeram mais algumas fotos. Aí eu achava que era normal aquilo, fazia com todo mundo. Eu levei um preparador de elenco, o Gilvan Noblar, que trabalha com teatro e com cinema, para que ele tivesse um primeiro contato com a Eduarda e que ela fosse sendo preparada para a atuação. Ela nunca tinha feito aula de teatro, de cinema, esse foi o primeiro contato dela com as artes cênicas. Trabalhar com a Eduarda foi um desafio para mim, porque eu nunca tinha ido para um set com uma criança. Então eu estava um pouco receoso sobre como que ia ser esse processo. Uma vez que quando você trabalha com a criança, tem muitos fatores que devem ser analisados, como horário de trabalho, você não pode gravar até muito tarde com a criança,
A presença de um responsável também é fundamental no set de filmagens. A produção tinha que se adaptar a essa nova necessidade. Ele me ajudou, assim, em várias coisas. Dizendo que, assim, fazendo os ensaios, dando algumas orientações para não olhar para a câmera, fazer normal, a coisa assim da expressão. Certo? E na hora que ela for tentar ali pegar, lembra que ela dá um puxão no braço? Aí trabalha a sua expressão, você tá com raiva dela. E aqui não tem o seu avô. Porque quando o Miguel tá aqui, Dora se faz boazinho pra ele e Júlia é um anjinho. Eduarda sempre foi muito atenta, ela tava ouvindo todas as dicas que eu dava enquanto diretor e a gente conseguiu travar uma relação muito madura. Ela tem uma maturidade grande e conseguia assimilar tudo com rapidez e sempre que algo dava errado, no próximo take ela se superava. No filme, eu sou muito próxima com o meu avô, que é Miguel, e a gente se dá bem, enquanto que eu ainda, assim, não me dou muito bem com Dora, porque ela faz maldade comigo, ela não me deixa brincar, ela acaba comigo. Vamos, rapaz esse bolo do chão e coma. A senhora tá com raiva porque eu vou gostar mais de mim. Também ruim desse jeito, quem é que gosta? Sua atrevida menina, volte aqui, sua pestinha. Paralelamente, em Caruaru, a gente fez testes com homens maduros que pudessem dar vida ao personagem Miguel. Então, tivemos o apoio de um produtor local, o Marcos Mercury, que acabou trazendo uma série de atores de teatro caruaruense, e de todos os atores que participaram dos testes, um deles se destacou desde o primeiro momento e foi Beto Aragão. Eu percebi que ele tinha uma grande dedicação e que ele realmente queria esse papel. Eu recebi na mão o desafio de fazer Miguel, coisa que eu não tinha trabalhado com vídeo ainda, com cinema, nessa proporção. À medida que eu ia sendo cobrado, sendo pedido, né, para desempenhar, eu estava procurando mais e mais fazê-lo da melhor forma possível. E quando você nota que o ator está entusiasmado, que ele está muito interessado em fazer um trabalho, isso acaba sendo demonstrado no set de filmagem como algo muito positivo. Eu fui buscar esse personagem depois que eu cheguei aqui no set, que eu cheguei no set de gravação, que eu tive um primeiro contato com a locação, com a casa, com aquilo que ia ser a morada do Miguel, juntamente com Dora e depois a menina, vendo em mim também muito daquilo ali, do regional, do que eu vivi, daquele material de cena que estava ali, tudo que abrangia aquela casa ali, aquela convivência, que outrora eu tinha passado. E no set eu fui me abeberando de tudo. À medida que a gente ensaiava, eu ia começando a fazer uma concepção do que seria Miguel. Viver realmente dentro do cenário foi muito bom para mim. Naqueles finais eu estava vivendo Miguel mesmo. Eu estava me emocionando por ter, naquele momento, sentido o sofrimento da menina. Por onde o senhor andou? Posso saber? Onde é que ela está? Ela quem? A direção de arte do filme foi feita por Beto Normal. Beto é um experiente diretor de arte pernambucano e eu queria trazer muito essa experiência dele para o set de filmagem. Praticamente 360 graus dessa casa foram aproveitados e, além disso, um curral. A gente precisava de um depósito onde acontece uma das cenas finais do filme. Então eram várias necessidades e eu precisava de uma equipe experiente e que pudesse, em um curto espaço de tempo, trabalhar nesse filme. A primeira ideia, e depois a gente conversou com o Marlon, era ter um filme que ele fosse atemporal, que a cenografia, que a arte não apontasse o tempo desse filme. Então, buscou alguns elementos que misturava vários tempos e ao mesmo tempo não dá o tempo desse filme. Tanto é que quando for ter a sequência da imagem da casa no meio desse lugar todo, né, do mato em volta, você não vê parabólica em cima da casa. Então eles não estão meio sintonizados com o momento atual. E o figurino também segue isso. Você vê a Dora, o Miguel e a Duda com roupas que te remete a algum tempo que não é um tempo definido. Tudo estava em consonância, a fotografia, a direção de arte e o figurino. Porque a arte se faz de pequenos detalhes.
para você criar todo um todo, não é dando close nos objetos que você vai fazer arte. A arte dela tem que desaparecer no meio dos personagens, a arte tem que estar integrada. Os personagens, a arte, figurino tem que estar todo integrado para aquilo parecer crível. Tem coisas que eu guardo de acervo, que era da minha mãe, do meu pai, que eu trouxe para cá, porque eu achei que ia acrescentar afetivamente e visualmente também. A direção de arte sempre foi muito presente durante as gravações. A cada cena a gente tinha que dar vida a todos os objetos, todos os detalhes, e alguns objetos específicos precisaram ser criados para o filme, como por exemplo os anjos. Então a personagem Dora tem uma relação com os anjos e com o oratório. Então foi providenciado um oratório, os anjos foram construídos, a boneca que o personagem Miguel faz para Júlia, essa boneca ela existia, eram duas versões da boneca, uma versão semi-completa e uma versão completa. Então todos esses detalhes foram pensados para que a direção de arte pudesse fazer uma análise representacional e simbólica de todos os itens presentes nesse enredo. Uma das cenas mais trabalhosas que a gente teve para fazer foi uma que utilizou uma panela de fundo falso. E tinha todo um aparato para que a câmera tivesse num suporte e uma superfície de água para que Zezita pudesse abrir a panela, mexer a água. O trabalho de caracterização nesse filme envolvia uma série de elementos e foi desenvolvido por Eline Soares. Para os idosos, era necessário causar um certo envelhecimento. Então, a maquiadora sempre puxava uns fiozinhos brancos, ela deixava os traços mais marcados para que os traços pudessem deixar os personagens mais velhos. E já que eles estão num ambiente tão rude, tão seco, onde a vida é tão difícil, eles precisavam mostrar esses traços de vida. Para a criança, a gente precisou cuidar de outros detalhes. Então, as unhas bem feitinhas de Eduarda tinham que ser roídas, tinham que estar sujas, ela sempre tinha que estar um pouco desarrumada, ela sempre estava brincando na terra, então estava com o joelhinho sujo, os cotovelos também. Então, todo esse trabalho foi pensado para que esses detalhes tivessem presentes no filme e deixassem tudo mais crível. E aqui, ó, não tem como fazer aquele grudezinho com que ela chorou, não? Ah, tá bom. Vamos fazer esse grude. Quando eu vim aqui na locação, eu fiquei fascinado pelo ambiente externo e pela coisa da luz, que eu ia usar pouco luz no filme, né? Que era uma concepção mais de noite, de lampião, de vela, uma luz mais intimista para os personagens. Já tinha feito algumas coisas de vela, mas não em filme, né? Mas em comerciais, que minha formação é publicitária. Eu tinha conversado com o Marlon e eu disse, Marlon, a gente vai trabalhar com pouquíssima luz. A gente não colocou nada de luz. A gente fizemos um bico de luz com Marco Broa, umas lanternas chinesas, que a gente chama, né? Que são uns balãozinhos. E ali a gente resolveu o filme todo. Ó, aqui ficou, ó. Chegou, Ivanildo. Foi aí? Foi. Aguento mais 1h30, só isso. Também, não tem pressa nenhuma. Eu tive uma relação muito boa de trabalho com o Ivanildo. A gente se entendia muito rápido no set. A gente precisava só fazer uma reunião rápida, uma decupagem da cena e todos os elementos eram apresentados e a gente conseguia fazer com que o set fluísse muito bem. Agora, para mim, eu gosto muito mais do cinema do que a publicidade, né? A gente tem mais a liberdade, a gente curte mais a luz, a gente tem uma autonomia na cena e para mim acho que foi fantástico estar participando desse projeto. Vamos lá, galera, silêncio no set. Silêncio no set. Organizar um set com tanta gente
não é fácil. Então a gente tinha que contar com uma produção muito eficiente, muito atenta, para que a coisa não desandasse. No set a gente contava com toda uma equipe de produção, incluindo assistentes de produção locais. A equipe de produção do filme acabou assimilando muitos moradores locais. Então eles ajudavam na produção. Eles indicavam locais, conseguiam os animais, trabalhavam no dia a dia do set, dando todo o suporte que a gente precisava. Ter animais no set de filmagem é sempre um desafio, porque você não sabe muito bem como eles vão reagir. No roteiro tinha várias indicações de animais, como galinhas, bois, vacas, cavalos, gatos, cachorros, e a gente precisava levar esses animais para o set. Então a equipe de produção sofreu, de fato, para conseguir encontrar a vaca que a gente precisava e que tinha que estar lá pontualmente, e essa vaca se atrasou, então a equipe ficou toda esperando a vaca. Dentro da coisa da filmagem, fazer animal é sempre uma diversão, né? Uma diversão e um desafio, mas acho que tentar trazer os animais foi a parte mais interessante, assim. Porque era um filme muito controlado também, não tinha muita coisa externa para interferir, não tem mudança de locação praticamente. Então acho que a única coisa de produção que deu um certo trabalhinho foi isso, assim, de deslocar vacas e coisas do tipo. Vamos lá. Silêncio. Som foi. Câmera. Rodando. Cena 3C, plano 1, take 2. Uma das situações mais divertidas que aconteceram no set foi quando apareceu uma cigarra e a gente não conseguiu gravar por conta do som que ela produzia. Então a gente passou mais ou menos meia hora tentando encontrar essa cigarra e ninguém achava onde estava essa cigarra. A gente quase destelhou a casa e no final o técnico de som descobriu que as cigarras estavam num cantinho da cozinha e a gente teve que se livrar delas para continuar a gravação. A ida até a locação era sempre a parte mais divertida do processo, porque o transporte foi todo feito em cima de pau de arara. A gente tinha alguns carros de produção, mas o pau de arara era essencial para que a gente pudesse realmente chegar até o ambiente remoto onde as cenas foram gravadas. Acabou sendo muito divertido, Eduarda adorava ir para o set num pau de arara, a equipe toda também se divertiu muito, a não ser na volta, porque na volta todo mundo estava cansado e queria chegar logo na pousada. Um dos grandes presentes em se realizar esse filme na Serra Negra foi o lindo visual que a gente tinha disponível a cada momento. Depois de uma semana gravando, nos últimos dias a equipe realmente estava exausta e a gente precisou ultrapassar em alguns momentos os horários de gravação. Teve um dia que a gente pegou pesado e nós fomos até 4 da manhã gravando e no final a equipe realmente estava esboçando todo esse cansaço. Foi muito divertido quando a gente gravou a cena em que Dora sussurra para Júlia que vai deixá-la na feira, porque a atriz Eduarda realmente estava dormindo ali. Tu tá na porta de outro infeliz. Vê se dorme. Deus te abençoe, minha filha. Animada? Aham. Tu não tá tirando foto não, né? Não, eu tô filmando você. Nossa, legal. Tá bonita, tá bonita. Uma das coisas que eu aprendi na época da faculdade, quando o assunto era produção, é que você tem que tornar a produção algo leve e que tem que sentir prazer naquilo que você está fazendo. Então eu tentei trazer muito isso para o meu set. Todo mundo da equipe ficou muito relaxado, muito à vontade. Era um clima muito gostoso, muito cordial, com direito a brincadeiras também. A erros de gravação e Eduarda sempre trazia uma piada, ela fazia uma brincadeira com um, com o outro. Era muito gostoso ter uma criança no set e também as crianças crescidas, né, que são Zezita e Beto Aragão. Tá vendo, Dora? Dora é mulher que aguenta. Passada que ele joga meu figurino. Né? Dora, eu acho que vai ter. Vamos fazer as pazes essa noite, hein? Ei, Dora, só aquela camisola não. A imprensa local acabou dando muita visibilidade ao filme, porque são poucos curtas que são rodados no interior. E esse foi um curta de produção maior, então havia
um número maior de profissionais envolvidos, então a imprensa local acabou dando muito destaque, tanto nos jornais locais em Bezerros, quanto em Caruaru, em regiões próximas e também no Recife. Uma equipe de produção de filmes escolheu Serra Negra em Bezerros para as gravações de um curta-metragem. Estão sendo gravadas as últimas cenas do curta de 18 minutos. Todo o filme é gravado em meio à bela paisagem de Serra Negra que pertence a Bezerros. Mas a natureza e o local não são os únicos motivos. É que para o diretor, o local também é especial, pelo fato dele ser dessa região. Agora que o filme está pronto, ele está percorrendo festivais de cinema e eu espero que ele tenha uma linda carreira, que as pessoas apreciem esse trabalho, que foi feito com tanto cuidado. Venha. Já deixei a água bem quentinha.